Eu gostaria de saudar especialmente os alunos lá da 407 de Samambaia. Sejam bem-vindos à Câmara Federal. Os nossos alunos da 507 de Samambaia também, do nosso professor Ellison. E os alunos da 308, do Recanto das Emas, de quem eu tenho a alegria de ser padrinho, os alunos do 3º ano do Recanto das Emas. Pessoal, eu, naquela minha fala anterior, disse que para mim era uma grande alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar alguns pensamentos. Deputado Gustavo, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim poder estar aqui debatendo um tema de tamanha relevância para o Brasil. E eu disse, quando iniciei, que gostaria de me dirigir primeiro aos alunos, e que bom que vocês chegaram. Eu gostaria de dizer para vocês que vocês jamais devem ter na mente de vocês expectativas sobre aquilo que o país pode entregar para vocês. Evitem esse tipo de pensamento e dediquem-se a imaginar, sonhar e se disciplinar para realizar aquilo que vocês podem entregar para o Brasil, aquilo que vocês podem entregar para a nação. Vocês são o futuro desse país. E não há futuro que sirva se vocês estiverem com a expectativa do que vão receber e não do que vão entregar. Então, dediquem-se a entregar ao Brasil como estes que estão aqui o fizeram nas suas vidas e nas suas histórias. O deputado Gustavo Gayer é um professor de inglês que abriu mão da sua vida como professor para servir ao país como deputado federal e adotou a educação como a principal bandeira do seu mandato. E aqui há outros deputados que fizeram o mesmo. E essa é a razão de nós estarmos aqui hoje. O deputado Nicolas, o deputado Mendonça e o próprio deputado Gayer que me antecederam aqui tocaram em pontos que são cruciais. Nós vivemos, infelizmente, numa nação de analfabetos funcionais. E é impossível um país onde as pessoas não sabem ler e escrever prosperar. É impossível que riqueza seja gerada em um país onde as pessoas não conseguem ler um parágrafo e interpretar o que está posto naquele parágrafo. É impossível que um país forme engenheiros, forme físicos, forme professores, forme o que quer que seja, se nas nossas escolas os conteúdos elementares não são ensinados. O deputado Mendonça falou aqui que quando ele era aluno do ensino, do que hoje se chama de ensino fundamental e ensino médio, da nossa educação básica, já havia doutrinação ideológica. Ele falou: eu estou com 57 anos de idade. De modo que nas últimas décadas, os bancos das nossas escolas serviram para formar militantes políticos. E só isso. E isso fez com que o Brasil ficasse para trás em relação às outras nações do planeta. Infelizmente, nós somos uma nação subdesenvolvida. E isso, em grande medida, se deve ao que a esquerda produziu nas escolas do Brasil. Acontece, deputado Gustavo Gayer, que o tempo em que a esquerda dominava as nossas escolas acabou. Porque nasce uma geração de homens e mulheres conservadores, a favor da família, decentes, que buscam as virtudes, que são contra as drogas, que são contra o assassinato das crianças no ventre das mães, por exemplo, que têm princípios e valores éticos e morais fundados naquilo que um dia foi a fundação da civilização ocidental, a busca pela verdade, o direito romano, que é um direito fundamentado na Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo, e a cultura judaico-cristã. Essa geração que se levantou no Brasil é a geração que está tirando as escolas das garras da esquerda. E para nossa felicidade e salvação do Brasil, nós somos maioria absoluta. Absoluta. Uma maioria que nos últimos anos ficou calada, amordaçada, numa espécie de espiral de silêncio, como definiu o professor Olavo de Carvalho,
e com a voz ceifada pelo politicamente correto. Essa geração se levanta para tomar da esquerda o que nunca pertenceu a eles, e para dizer que os bancos das nossas escolas vão contribuir com aquilo que as famílias ensinam em casa. E sabe o que as famílias ensinam em casa? As famílias ensinam em casa que existe um Deus. Sim, o Brasil é um país majoritariamente católico. A segunda maior religião é evangélica, a terceira é espírita. Todas elas têm a Bíblia Sagrada como livro de profissão de fé. Então os pais ensinam isso em casa e não pode a escola competir com os pais, porque é um direito humano de todo pai e toda mãe educar os seus filhos, inclusive quanto à religiosidade que eles devem seguir. Está no Pacto de San José da Costa Rica. É direito humano dos pais educar os seus filhos na moral, na ética, na religião. E não pode a escola, como pretende, ou como pretendeu a CONAI e como pretende o PNE, querer ensinar em sentido diverso. É direito dos pais educar os seus filhos, e é função da escola escolarizar as crianças e os jovens. A esquerda radical brasileira e mundial tenta roubar dos pais o direito e o dever que eles têm de educar os seus filhos. No pensamento marxista, a que o deputado Mendonça se referiu aqui há pouco, o Estado é Deus e Deus é o Estado. E por isso nós devemos entregar as nossas crianças na mão do Estado para que o Estado eduque. Esse tempo no Brasil acabou. É isso aí! Esse tempo no Brasil acabou. E esse tempo no Brasil acabou porque os pais e as mães do Brasil, mas não só eles, os próprios alunos brasileiros não aguentam mais a doutrinação existente nas escolas e se levantaram. É esse levantar de alunos, de pais e de mães que traz para essa Câmara Federal um deputado como o deputado Gustavo Gayer. O que arde no coração dele é o amor que ele tem pelos filhos dele e pelos filhos que estão aqui hoje, que são alunos dessas escolas que vieram até aqui. É o amor que ele tem pelas crianças e pelas juventudes. O que faz um deputado como Nicolas Ferreira, de 28 anos, assumir a responsabilidade que ele assume e enfrentar as batalhas que ele enfrenta, é porque nós não vamos tolerar que a nossa nação, as nossas crianças e os nossos jovens estejam na mão da esquerda. Nós não vamos mais tolerar. Eu tenho em mãos o documento final produzido pela CONAI. Esse documento não fala sobre aprendizagem. O Brasil hoje não tem metas para a educação. Esse plano nacional não pode ser aprovado. O PNE define a educação para os próximos 10 anos. Junto com esse PNE, que centraliza todo o poder em Brasília, como o Gayer falou, há o SNE também, que é o Sistema Nacional de Educação, que é a sovietização completa da nossa educação e das nossas escolas. Nós não podemos admitir que isso seja aprovado pelo Congresso Nacional. E é por isso que nós estamos batalhando. Aqui na Câmara Distrital, eu tenho a honra de ser presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Cívico-Militares. 3 delas estão aqui hoje. Obrigado. Eu tive a honra de presidir a audiência pública que debateu esse documento aqui. Esse documento é contra tudo que nós acreditamos e eu vou tomar a liberdade de ler um pequeno trecho dele. Apenas um pequeno trecho, o item 266. Porque é isso que eles querem impor a todos os professores, e eu vou encerrar daqui a pouco falando sobre valorização de professores. É isso que eles querem para nossas escolas. Abro aspas. Na mesma linha, se faz urgente a contraposição efetiva do Estado, nas suas diversas esferas federativas, às políticas e propostas ultraconservadoras. O que é ultraconservador? Na cabeça deles é tudo que não é de esquerda. Somos nós. Tudo que não tiver de joelhos ao marxismo cultural é ultraconservador.
Então eles querem que as escolas trabalhem contra isso, garantindo a desmilitarização das escolas, e eu posso afirmar pelos números que as escolas cívico-militares têm o melhor rendimento do Distrito Federal. Eles querem acabar com isso. O freio ao avanço de processos e tentativas de descriminalização da educação domiciliar, as intervenções do movimento Escola Sem Partido e dos diversos grupos que desejam promover o agronegócio por meio da educação. 1/3 do nosso PIB é o agro. Aos ataques à liberdade de cátedra e o livre pensamento das instituições educacionais, retirando do currículo e por aí vai. Então é esse tipo de batalha que está sendo travada. A boa notícia é que nós vamos vencer. Eu tenho percorrido as escolas do Distrito Federal, deputados, e para minha grata surpresa, a maioria esmagadora dos professores e dos diretores não é de esquerda. Nós somos a maioria e por muito tempo ficamos calados. Agora chega. Chegou o tempo de nós nos posicionarmos, e o deputado Nicolas, quando começou aqui, falou algo muito importante. É dever de cada um de nós. A seara onde os deputados batalham é a seara do legislativo, mas é dever de cada professor, de cada diretor, de cada pai de aluno e de cada aluno batalhar para que a nossa educação e as nossas escolas saiam das mãos da esquerda. Nós não vamos mais tolerar doutrinação ideológica, e nós também não queremos doutriná-los. Nós queremos que vocês sejam escolarizados. Nós queremos que vocês aprendam aquilo que vai ser útil para a vida de vocês, para que vocês produzam na vida de vocês, para que vocês tenham um trabalho para sustentar a futura família que vocês vão constituir, para que vocês façam boas escolhas na vida, para que vocês possam fazer por vocês mesmos as melhores escolhas, com base no conhecimento que adquiriram ao longo do período da escola. Eu encerro falando aos professores. Nós não temos absolutamente nada contra os professores do Brasil. Nós respeitamos e valorizamos aquela que talvez, professor Gayer, seja a profissão mais importante de todas. Todos nós que estamos aqui, com outras profissões, um dia passamos pelos nossos professores. Eu tenho certeza que todos os adultos que estão aqui se lembram dos seus professores, do que aprenderam com eles. Vocês, professores, são preciosos, e nós amamos e respeitamos vocês, respeitamos o trabalho que vocês fazem. É necessário que o Brasil reveja todas as suas políticas em relação a professores, inclusive em relação à política de pagamento de salários, que o presidente Bolsonaro deu aumento de mais de 30%, e que agora o suposto governo que defende o professor está enfrentando greves no Brasil inteiro porque não quer pagar salários dignos e justos para os professores. Se nós não pagarmos bem os nossos professores, nós não teremos bons professores, porque os melhores cérebros vão escolher outras profissões. E nós precisamos reconhecer que os nossos professores precisam ser bem remunerados. É uma das formas de honrar os professores. Nós precisamos reconhecer que a destruição que se fez em relação às figuras de autoridade atingiu o professor, que hoje, em grande medida, não é mais respeitado em sala de aula. E precisamos voltar a ensinar aos nossos filhos que eles devem respeitar os professores, assim como eles respeitam os mais velhos, as mulheres, os policiais e todas as autoridades. É um dever nosso fazer isso, e isso é honrar os professores. Então eu encerro aqui dizendo para todos os professores e diretores de escola que há nessa frente parlamentar do deputado Gayer e no coração de cada deputado que abraça essa bandeira contra a doutrinação das crianças na escola, há em nós um sentimento genuíno para apoiar a todos os professores que querem fazer da sua profissão, do seu mistério, aquilo que foi vocacionado para fazer: ensinar os alunos de maneira correta, ensinar as disciplinas e os conteúdos. Há da nossa parte um respeito profundo de vocês. Contem conosco, nós estamos à disposição de vocês. Gayer, eu encerro te parabenizando mais uma vez. A sua força inspira a muitos, a mim inclusive.
Eu acredito que Deus distribuiu dons aos homens e Ele te deu o dom de falar ao coração das pessoas. Isso faz muito pelo Brasil. Obrigado pela sua força de vontade, obrigado pela sua resiliência, obrigado pela sua persistência nessa pauta, que é tão polêmica quando não devia ser. Obrigado por me convidar para fazer parte de um evento tão importante. Eu me sinto muito honrado de estar aqui nessa sessão, sendo presidida por você e com uma pauta tão relevante. Muito obrigado, um abraço a todos, Deus abençoe.